Então vamos lá, meus amores, para quem escolheu o montinho número 1, para quem escolheu esse deck, esse baralho. Guias Espírito, quais são as mensagens para Libra para os próximos 3 meses? O que Libra precisa saber, quais são os avisos, alertas e possíveis previsões para os próximos 3 meses, coletivo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Nodo Norte. Então, Libras que escolheram este deck, esse aqui é o Tarô Lenormand, para quem não sabe, tá? Vamos às mensagens. A gente inicia com a carta do Sol, que fala, ela vem inversa, e ela fala sobre um choque de ideias, vocês talvez em conflito com outras pessoas ou em conflito com alguém, né? Ou pode ser um conflito aqui de ideias dentro do local de trabalho, relacionado a parentes, familiares, amigos, falta de clareza. E essa falta de clareza pode partir de vocês ou de alguém com relação a vocês. Vocês lidam com pessoas que não, pessoas hipócritas, tá? Também traz esse senso de hipocrisia, alguém que julga vocês ou que bate boca ou que puxa intriga, mas na verdade essa pessoa é que geralmente está errada. Essa pessoa ou essas pessoas têm dificuldade de evoluir, né? Mudar de ideia, acompanhar a realidade, enfim, tem alguma coisa nesse sentido. 9 de paus aqui aparece como antecipação de problemas. Vocês tendo sagacidade, né? O poder da observação para antecipar uma discussão, antecipar algum tipo de aborrecimento. Então, digamos assim, se vocês ao longo dos próximos 3 meses se depararem com situações desagradáveis, de discussão, desentendimento ou de pessoas hipócritas de modo geral, que vocês sabem que na verdade são aqueles ou aquela, né, aquela pessoa que está errada, aquela pessoa que deve realmente, que tem um monte de esqueleto no armário apontando o dedo para vocês, coisas do gênero. Observem mais, falem o mínimo e fiquem atentos porque essa pessoa ou essa situação, seja ela qual for, vai acabar se revelando, tá? Virá à luz essa pessoa, o verdadeiro caráter, né, de alguém aqui virá à luz. Mas pede para que vocês, pede ou afirma que vocês vão estar mais observadores e vão ter a habilidade de se antecipar aqui a situações difíceis de modo geral. Aparece aqui também a Rainha de Copas e aqui ela representa uma amiga sincera, uma pessoa gentil, doce, com quem vocês realmente podem conversar ou contar. Mesmo que não exista muita proximidade entre vocês e essa pessoa, para alguns é uma melhor amiga, para outros é alguém que vocês gostam muito, mesmo não tendo uma convivência frequente, é alguém que nos próximos 3 meses pode representar um papel importante para vocês, Libras. Logo depois eu tenho o Rei de Ouros. Ele representa aqui possivelmente um banco, uma instituição, né? Vocês conseguindo empréstimo, buscando financiamento para comprar alguma coisa, para quitar alguma dívida. Ele representa também um empresário, então vocês podem lidar com alguém aqui, mudar de empresa, vocês podem ser convidados a trabalhar em algum lugar, ou vocês podem estar sendo observados por algum empresário, dono de algum tipo de comércio aqui, levem como ressoar, ou vocês vão lidar com alguém, tá, com essas características, talvez romanticamente, mas eu honestamente vejo mais que está relacionado a trabalho, oportunidade de trabalho, e para aqueles que buscam algum tipo de empréstimo ou financiamento, tá? Bom, aqui com 5 de copas, que seria a carta da raposa, fala sobre vocês estarem desconfiados com relação a algo, uma situação, a alguém, só que essa desconfiança de fato é justificada. Então, é como se essa carta confirmasse que ao longo dos próximos meses, se houver uma situação, ou houver algum tipo de pé atrás aqui que vocês têm, que é algo que talvez vocês não consigam apontar o dedo exatamente o porquê que vocês têm o pé atrás com uma pessoa, o porquê que o santo não bate aqui, sigam a intuição de vocês, tá? Existe uma desconfiança justificada, de fato, com relação à pessoa. Pode ser alguém do signo de touro, mas eu não vou fazer essa afirmação ainda.
Então, confiem na intuição caso vocês sintam que alguém não está agindo de boa fé ou que tem alguma coisa errada, que alguém está agindo, né, baseado num personagem, né? Tá usando uma máscara aqui. Bom, isso, aliás, isso pode ser alguma história que alguém conte pra vocês e que vocês sintam que não tá sendo contada por completo, ou que tá sendo distorcida, ou vocês simplesmente saibam que essa história não é verdade, ou é o sentimento de que alguém tá ocultando. Levem como ressoar, tá? É uma desconfiança que vocês podem sentir e tem um porquê. O Hierofante aqui aparece como um guia espiritual. Alguns Libras devem procurar um mentor ou mentora, independente do segmento religioso ou espiritual. Ou vocês podem se deparar, pode ser aqui com a raposa do lado desse mentor ou desse guia, né, guia vivo no caso, desculpem. Pode ser que vocês desconfiem dessa pessoa, pode ser que esse mentor ou mentora, para alguns Libras, não seja uma pessoa de confiança, não seja uma pessoa genuína, não esteja usando a sua espiritualidade da maneira correta. Então, esse mentor aqui ou mentora, para alguns, pode estar relacionado simplesmente ao fato de vocês precisarem buscar alguém que ajude vocês na evolução individual, espiritual de vocês, tá? E para outros, como a gente tem a raposa aqui do lado, pode ser que vocês encontrem alguém ou já tenham alguém assim na vida de vocês, mas exista um grau de desconforto ou vocês sentem que essa pessoa, que tem algo errado com essa pessoa e isso pode se provar certo, tá? Logo depois, eu tenho o Cavaleiro de Espadas e a Carta do Mundo. O Cavaleiro de Espadas, aqui em verso, ele representa uma pessoa confiável, porém imprudente. Ou seja, pode ser um amigo, pode ser um familiar. Essa pessoa tem um bom, vamos colocar assim, essa pessoa tem um bom coração, mas no final do dia coloca os pés pelas mãos, é uma pessoa que gosta de festa, ou é uma pessoa que gasta mais do que tem, ou é uma pessoa que já tem uma idade que deveria já agir com mais maturidade, mas essa pessoa não amadurece nunca. Levem como ressoar. Pode ser, enfim, pode ser alguém aqui em qualquer área da vida. Eu vejo mais como um amigo, tá? Ou um irmão para alguns. É a energia mais forte. A Carta do Mundo fala sobre viagem, fala sobre herança. Essa carta também, ela traz aqui a questão da herança, tá? Então, alguns de vocês vão receber algum tipo de promoção. Pode ser aumento de salário, pode ser promoção, pode ser um prêmio da loteria, pode ser herança mesmo, tá? E, e também essa carta traz aqui, se tiver algum Libra que tá trabalhando, ou que vai trabalhar, que tem interesse em trabalhar com exportação e importação, né? Eu esqueci o nome agora, mas tem essa coisa de colocar um site, né, criar um site vendendo produtos que vêm de outros países e vocês vão ser os responsáveis por toda a movimentação e tudo, mas eu realmente me fugiu, vocês devem saber, alguém que está assistindo que deve saber o nome para isso. Então tem essa possibilidade, então tem a possibilidade de alguns de vocês investir nisso, tá? E é bem bacana. Então, para alguns Libras se trata aqui de alguém ganhando algum tipo de herança, algum bem, um pai e uma mãe aqui ajudando a dar a entrada num apartamento, ou vocês recebendo algum terreno, alguma divisão de bens, enfim, tá? Eu vou clarificar algumas das cartas e a gente vai saber de forma mais específica. O 7 de ouros aqui representa uma amizade, alguém com quem vocês vão ter uma conversa importante, ou uma pessoa com a qual vocês geralmente têm diálogos importantes, alguém com quem vocês se abrem, tá? Falam mais sobre a intimidade, então pode ser um melhor amigo, melhor amiga, pode ser uma pessoa que vocês gostem de fato, pode ser algo que é meio que uma amizade colorida para alguns, mas de modo geral é uma pessoa com a qual vocês sentem que podem se abrir. Então, diálogos íntimos, diálogos importantes, uma amizade próxima aqui, tá? E essa amizade, essa vem aqui do lado do 8 de copas, que fala sobre mudança. De verdade, eu tenho 2 cartas, pelo menos, falando sobre... Na verdade, são 3, tá? 3 cartas falando sobre mudança. O 10 de copas aqui também fala sobre mudança.
Então eu tenho aqui viagem, mudança por conta do trabalho ou por conta da família. Alguns de vocês podem voltar para a cidade natal, outros de vocês vão se mudar por conta de uma vaga de emprego. Mas é algo, são momentos prazerosos, é uma viagem prazerosa. Para alguns de vocês é simplesmente aqui tirar férias, tá? Uma viagem prazerosa de férias. Mas para outros é uma mudança significativa. O 2 de copas também traz essa questão da mudança. E o 8 de espadas aqui por último, ele... Aqui também tem alguma coisa sobre nascimento, tá? Nascimento de ideias, nascimento de criança propriamente. Tem alguma preocupação relacionada aos filhos para alguns de vocês, tá? Como eu tenho três cartas aqui com crianças, eu vejo alguma coisa relacionada à maternidade. Aqui também a Rainha de Copas fala sobre a maternidade. Alguns de vocês, Libras, podem se sentir sobrecarregados, aflitos com relação à educação dos filhos, o que vocês podem dar ou vocês não estão conseguindo dar, oferecer para os filhos, coisas que vocês gostariam de suprir melhor. De repente colocar os filhos numa escola melhor, pode ter algo nesse sentido, uma preocupação ao longo dos próximos 3 meses, algo que vocês queiram, por exemplo, no ano que vem colocar os filhos numa escola melhor, mas ainda não sabem como, se vai ser possível, se vai ser viável. O 8 de espadas aqui fala sobre tristeza, tá? Ele traz aqui um senso de perda, não um senso, alguém realmente pode, ao longo dos próximos 3 meses, se afastar de uma pessoa querida, perder uma pessoa querida, seja por um mal entendido, o sol fala sobre mal entendido, seja sobre uma perda de fato, e eu sinto muito se for o caso, ou pode ser que alguém aqui já tenha perdido uma pessoa querida, mas ao longo dos próximos 3 meses, em algum momento, ou no final desse período, né, vocês sintam esse peso outra vez, né, a saudade dessa pessoa bata forte novamente. Seja como for, são pensamentos aqui que vocês devem buscar ajuda, devem buscar algum tipo de apoio. Da maneira que vocês conseguirem, peçam ajuda, porque ou vocês podem lidar com alguém que tem esses pensamentos sombrios, tá? Então, assim, gente, o que eu tenho pra falar aqui, Libras? Às vezes a gente tá do lado de pessoas, convive todos os dias com a família, colegas de trabalho, e essas pessoas às vezes dão sinais e às vezes não, mas assim, o nosso poder de observar aqui também traz isso, que direto e indiretamente eles estão me colocando um novo cenário aqui. Se vocês puderem observar com mais cuidado as pessoas ao redor de vocês, porque o que acontece? Claro que cada um já tem a quantidade de problemas o suficiente para cuidar e às vezes a gente acha que nem vai dar conta dos próprios problemas, mas se a gente puder observar os amigos, as pessoas próximas, se a gente puder estender a mão quando a gente vê que alguém não tá legal, perguntar se tá tudo bem, oferecer um ombro amigo ali, por favor façam. Às vezes quem precisa de ajuda não sabe como pedir ajuda, então se vocês percebem, principalmente os Libras que estão aqui, que tem uma mediunidade, eu sei que muitos de vocês estão desenvolvendo a sua espiritualidade, muitos de vocês aqui no Libraverso estão fazendo isso, então procurem usar a empatia de vocês em prol de ajudar aqueles que não têm coragem de pedir ajuda, que não têm coragem realmente de dizer pelo que estão passando, tá? Às vezes a gente precisa saber pedir ajuda e às vezes a gente precisa observar mais o nosso entorno, tá bom? Muito bem. Aqui no fundo do deck eu tenho o As de Copas, que fala sobre amor à primeira vista, fala sobre uma decisão importante também, uma decisão importante no amor, ou uma decisão importante em alguma área, o início para criar algo em alguma área da vida. Então pode ser algo, uma profissão, uma carreira aqui, um hobby que vocês queiram desenvolver, uma ideia que vocês amam, algo muito querido, e vocês devem finalmente decidir se vão investir nisso ou não, tá? Então, para alguns pode ser amor, de fato. Ok. Vamos clarificar? Vamos clarificar. Deixa eu ver aqui qual o deck, meus amores. Guias Espírito, por favor, me falem mais sobre o Sol inverso. Sol inverso, por favor. Eu conto com a compreensão de vocês por não estar falando muito alto, gente. Tô numa oscilação com a minha voz.
Sete de espadas e o sol, novamente, só que na posição correta. Muitas cartas, é pra aceitar, gente. Vamos lá. Mais uma carta com relação ao sol inverso, guias espírito grata desde já. E ontem eu realmente me deparei com uma notícia que me deixou bem triste. Eu sinto muito, eu realmente não acompanho os canais de tarô aqui do... Eu não acompanho os canais, tá? Pra não dizer, eu acompanhava lá no começo do meu primeiro canal. Tem duas cartomantes que leem o tarô cigano. Uma que lê o tarô cigano e outra que lê o baralho normal de jogar jogo. São muito boas. Eu acompanhei elas há um tempo atrás. Mas, assim, tarólogos propriamente, eu fui tomar conhecimento através dos meus inscritos no meu primeiro canal. E um deles eu soube a respeito, que é o Morpheus, sobre quem eu vou falar rapidinho, meus amores. E eu soube dele porque os meus inscritos falaram do ET. O ET, pra quem for lá no meu primeiro canal, o Exospet, vai ver que ele aparece às vezes sim, às vezes não. Então, quando eu comecei, e o ET ele me acompanha há muitos anos, desde 2011, se não me falha a memória. Pra quem não sabe, eu sou cabeleireira, não estou mais trabalhando na área desde a pandemia, mas atuei nessa área por quase 10 anos. E o ET me acompanhou na minha bancada do salão, ele sempre foi meu mascote, então quando comecei o canal, eu não usei ele tão pronto, tão desde o início, mas eu, né, coloquei ele, decidi colocar ele na bancada, no meu altar, na verdade, melhor me expressando. E por causa disso as pessoas comentaram e aí eu tomei conhecimento do Morpheus na época. Então ontem eu depois de um bom tempo sem postar leituras lá no meu outro canal, dois inscritos comentaram, falaram que Deus tenha o Morpheus, o ET, o Morpheus, que Deus tenha ele em bom lugar. Eu tomei um susto, que eu não fazia a menor ideia do que tinha acontecido. Então eu ainda não, né, eu tô triste, foi ontem, eu tô gravando e eu descobri isso na noite passada. Então é bem delicado, assim, porque, claro, né, meus amores, existem milhares de canais de tarô no Brasil, no mundo, e tudo bem, né, mas existem só dois com ET, que é o meu canal e o canal do Morpheus. E, quer dizer, quais são as chances, né, pelo menos que eu tenha conhecimento. E eu não sabia do canal do Morpheus até o pessoal me falar por conta dessa coincidência, sincronicidade, enfim, dessa casualidade. Levem como, né, as pessoas falam que não existe coincidência. Então, é bem delicado saber que uma pessoa que tinha a trajetória dele, que tinha tanto carinho no Brasil todo pelo trabalho que ele prestava, tenha partido, né? Então, eu deixo aqui esse pequeno relato, essa pequena explicação, porque a mensagem que me sai aqui não faz com que eu me lembre de certa forma, faz com que eu conecte de certa forma com o que eu fiquei sabendo ontem da partida do Morpheus, a necessidade da gente pedir ajuda, a necessidade da gente estar bem ciente e atento àqueles que a gente gosta, atentos àqueles com os quais a gente convive, para poder realmente prestar um suporte quando a gente vê que o outro não tá bem, né? Então, seguindo aqui com a leitura, gente, desculpem me estender, mas eu espero que vocês entendam. Eu tenho só o 7 de espadas, o 6 de espadas e o cavaleiro de ouros. Alguns de vocês entendem que não tem porquê, não tem necessidade de discutir muito com uma determinada pessoa. Pode ser um pai, pode ser um chefe, pode ser alguém aqui do signo de touro ou leão, tá? Você simplesmente, eu vejo Libra, depois de tentar explicar, depois de tentar enfiar uma ideia, tentar enfiar um ponto de vista, depois de tentar se fazer entender para alguém aqui, eu vejo você se afastando simplesmente, e se afastando em silêncio, tá? Enquanto uma das partes não joga limpo, enquanto uma das partes não conversa, não dialoga com honestidade, vocês simplesmente vão escolher se afastar, né? Eu acho que é o melhor, e eu acho que é o melhor a ser feito de fato.
Pode ser homem ou mulher, esse rei de paus aqui pode ser uma pessoa com energia masculina dominante, seja como for, eu diria que o se antecipar aqui, se antecipar os problemas, o sol, os seis de ouros, tá? São vocês se afastando porque sabem que é ali não adianta mais, não tem diálogo, então, ok, vou seguir o meu caminho, vou fazer as coisas do meu jeito, não vou perguntar mais, vou falar o mínimo possível se tiver que estar na convivência dessa pessoa, né? Vou falar só o estrito, só o bom dia, boa tarde, enfim. Tem alguma coisa nesse aspecto. Para outros ainda, o se antecipar a algum problema são vocês criando alguma coisa, iniciando algum projeto ou negócio, ou até mesmo mudando de empresa, buscando trabalho, pedindo oportunidade em outro lugar, tá? Porque tem aqui o sucesso, a mudança e vocês indo em direção à estabilidade financeira ou indo em direção a alguém que possa dar esse suporte, que possa financiar essa ideia, tá? Então, deixem para trás aqui aqueles que não querem ajudar, aqueles que estão atrapalhando, sejam pessoas, seja o ambiente, seja uma empresa, para algo que realmente, para aqueles que podem nutrir o potencial que vocês carregam, tá bom? Por favor, falem mais com relação a essa desconfiança justificada e o Hierofante e as espírito. Desconfiança, Hierofante, do que se trata? Ok, eu tenho o diabo aqui. Ah, ok. Talvez a pessoa, esse guia com o qual vocês lidam ou vão lidar, vocês sintam que essa pessoa, talvez ele ou ela realmente já tenham aqui uma casa, uma estrutura sólida, filhos, seguidores, como chama? Não fãs, adeptos, né? Essa pessoa talvez já tenha adeptos aqui, mas ele ou ela usam esse poder, ele ou ela usam desse status que já carrega para coisas ruins, tá? A carta do diabo aqui pode ser que essa pessoa trabalhe com magia cinza, negra, né? Essa pessoa usa esse status, a espiritualidade de modo geral para coisas ruins, só pro próprio benefício no final do dia. 4 de ouros. E essa pessoa também tem é alguém que é movido a dinheiro, tá? Eles podem ter uma boa estrutura, eles podem ter pessoas que realmente respeitam muito o trabalho dele ou dela, mas é alguém que faz isso por razões ou com motivos escusos, possivelmente muito movido a dinheiro. E essa pessoa também pode ter dificuldade não, essa pessoa não gosta quando outros se destacam. O 4 de ouros aqui é tudo meu, a fama é minha, a casa é minha, o instituto, enfim. Eu tenho que ser o centro das atenções, eu que administro, eu que comando, eu que isso, eu que aquilo. Pode ter algo nesse sentido também, tá? Falem mais sobre a carta do mundo aqui, do que se trata. É uma herança? É uma viagem? Se trata de negócios? Três cartas, por favor. Herança, viagem, exportação e importação. Desculpem, eu esqueci de falar. A carta do mundo também fala sobre reconciliação, tá? Então pode ser reconciliação aqui com uma pessoa que é confiável, com um homem ou mulher, menino, menina, que é uma pessoa que tem um bom coração, mas é meio porra louca, desculpem o termo, tá? Então pode ser também. Rainha de ouros, desculpa, eu falei rainha de ouros errado e saiu a rainha de ouros logo depois. Perdoem a minha energia, de fato, a minha energia tá um pouco dispersa, eu estou lenta, tá? Então segurem firme aqui comigo. Mais uma? Tá. Para alguns realmente a viagem, tá, meus amores, com o cavaleiro de copas aqui e o 3 de paus é uma viagem. Planejamento para viajar, para encontrar alguém. Então, pode ser que vocês viajem com uma amiga, pode ser que vocês viajem para encontrar uma parceira, menina com menina,
independente, tá? Pode ser que vocês viajem aqui pra ficar um tempo com a figura materna. Então, para alguns é uma viagem romântica, para outros é uma viagem que vocês vão fazer com outros amigos ou amigas. Honestamente, eu não sinto tanto essa coisa da importação e exportação, da herança, eu sinto mais possibilidade de reconciliação aqui ou simplesmente o encontro, tá? A retomada com algum familiar ou vocês indo viajar para conhecer alguém que vocês gostam romanticamente, tá bom? Planejamento para realizar isso acontecendo. Falem mais. Julgamento. Falem mais, por favor, sobre o 8 de espadas, do que se tratam esses pensamentos sombrios, do que se trata essa perda. Guias espírito, do que se trata. Três de espadas e o 8 de espadas. Gente, é o 8 de espadas clarificando o 8 de espadas, então existe algum tipo de aprisionamento mental, deixa eu ver se tá gravando aqui. Que alguns Libras vão, um período de aprisionamento mental que alguns Libras vão atravessar definitivamente por conta de uma perda, tá? Julgamento, 3 de espadas e 8 de espadas. Ou são vocês ou é alguém que vocês conhecem passando por um período de tristeza e depressão. O julgamento, ele vem aqui no sentido de que é preciso, sim, encontrar uma maneira, escolher com a força que vocês ainda carregam, entender o lado bom da lição, o que se a perda de uma pessoa, entender o que essa pessoa deixou de legado para vocês, buscar entender que existe um porquê para essa perda, existe um porquê para essa partida, e que seja quem for, caso vocês sintam falta de alguém, esteja essa pessoa ainda viva ou não, se vocês sentem a falta de alguém aqui, é preciso seguir adiante. Essa pessoa cumpriu o que tinha para cumprir na vida de vocês. E se algum ente querido, se alguém querido que partiu desse para outro plano, essa pessoa gostaria que vocês seguissem a vida de vocês de forma o mais plena possível, né? Com alegria, buscando fazer as coisas que vocês gostam. Então é isso que essa pessoa ia gostar que vocês fizessem. Se é um término, né, de um namoro aqui, ou se é uma briga, alguma coisa que foi mais intensa entre vocês e um parceiro ou parceira, ou entre um familiar, entendam que é preciso dar tempo ao tempo, entendam que, por mais doloroso que seja, é uma lição que vocês precisavam, tá, para amadurecer, é algo que vocês precisavam vivenciar para amadurecer, ok? Eu quero clarificar aqui o 2 de copas também. Aqui o 2 ele fala sobre a possibilidade de uma visita inesperada, reencontro com familiares. Então tem alguma viagem aqui por conta de trabalho ou por conta da família. Pode ser uma viagem que vocês vão fazer por conta de algum nascimento ou perda. Para alguns é nascimento de uma criança, um batismo, um primeiro aninho, para outros pode ser uma perda. O 8 de espadas aqui, gente, ele não representa a morte, tá? Ele representa perda no sentido de sentimento de perda. O mental da gente sentir que tem alguma coisa que falta na nossa vida não necessariamente fala sobre morte, tá? Então, de todo modo, não se assustem antes da hora. Duas cartas falando sobre reencontro com amigos, familiares, ou pode ser alguém que viaje até vocês, tá? Pode ser que alguém viaje até Libra. Tem amizade aqui, uma intimidade com alguém que vocês gostam, aqui uma viagem prazerosa, aqui uma visita inesperada, vocês visitando alguém inesperadamente ou se reencontrando com alguém. Essas três cartas aqui, elas realmente reforçam o reencontro com amigos ou familiares. 4 de copas, 10 de paus.
Mais uma carta, por favor. 10. Uau. Olha, gente, pode ser nascimento, tá? Eu tenho aqui o Pajem de Copas, pode ser o nascimento de uma criança. O que que acontece? Alguns de vocês realmente não estão felizes aonde vocês estão, vocês não estão felizes aonde vocês moram, né? Vocês sentem que a cidade onde vocês estão ou a casa onde vocês moram, vocês não conseguem expandir nesse lugar, nessa casa, vocês se sentem mal onde vocês estão. Esse 10 de paus aqui pra mim é Libra se sentindo sufocado onde vocês moram, seja a cidade ou a casa. Então, essa mudança, ela realmente pode... o desejo de mudar, o querer mais, tá? Realmente pode levar vocês ao caminho do sucesso. Então, mudando de cidade, mudando de casa, que buscando a mudança, acreditando nesse sonho, por mais singelo que seja, às vezes até se emancipar da família de alguma forma, que isso é o que vai trazer abundância para a vida de vocês, tá? Mas, repito, pode ter alguma coisa relacionada ao nascimento de criança, sim. Aqui com 10 de ouros e a carta do mundo falando sobre herança, alguns de vocês podem finalmente poder mudar de lugar, mudar de cidade, comprar sua casa própria por receber uma parcela aqui da herança, um terreno, algo do gênero. Então vocês vão poder realizar essa mudança por conta de uma herança ou de enfim, pai, uma mãe, alguém aqui, um bilhete premiado, seja o que for, tá? Tem essa possibilidade nos próximos 3 meses. Então essas são as mensagens, meus amores. Eu espero que ressoe, caso se... Então essas são as mensagens. Eu espero que ressoe, caso assim vocês queiram, Libras. E vamos para o segundo montinho. Guias de espírito para os Libras que escolheram o segundo montinho. Quais são as previsões, os alertas, conselhos ao longo dos próximos 3 meses. E essa leitura, evidente, vai valer a partir do momento em que vocês assistirem em diante. Guias de espírito, por favor. Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e no do Norte. A minha voz deu uma oscilada de novo, gente. Então, conto com a compreensão de vocês. Não vou poder falar muito rápido nem muito alto, tá? Então, meus amores, Pajem de Copas, 9 de Copas, As de Ouros e 7 de Paus aqui. Eu diria que vocês têm um desejo, ou têm um sonho, que Libra, nesse montinho aqui eu vejo um Libra que já definiu o que quer, tá? Já definiu e vai defender esse sonho, vai defender essa ideia, ou essa carreira, seja o que for. Vocês já se perguntaram com muita honestidade o que vocês realmente querem ser, se tornar ou fazer da vida. Vocês já aceitaram que não importa o quão diferente ou a idade que vocês estão ou o que for, não importa. Vocês sabem com muita clareza o que vai fazer vocês felizes e existe também um certo desapego se vai dar dinheiro ou não, porque existe um sentimento de que se vocês investirem nisso vai fluir a questão financeira também. E vocês estão dispostos a defender esse propósito com unhas e dentes, e eu gosto muito dessa energia. Então é algo que vocês têm um talento, ou que vocês sabem que podem desenvolver e evoluir muito ainda, seja o que for, essa ideia, esse propósito, esse sonho, vocês devem e podem investir porque já existe uma certeza de que é o que vai fazer vocês felizes. E, querendo ou não, quando a gente fala sobre missão de vida, a nossa maior missão é vir pra cá e buscar ser feliz e mostrar pro resto do mundo essa felicidade e inspirar as outras pessoas a buscarem a sua maneira de ser feliz também. Esse é um dos grandes propósitos, tá? Que todos os indivíduos carregam. Então isso já tá bem claro para alguns Libras e eu gosto demais dessa energia. Eu vou clarificar algumas cartas depois com o tarô novamente, mas vamos aqui para a segunda linha. 8 de espadas, 4 de ouros, Cavaleiro de Copas e o 10 de paus. Com relação à vida romântica, eu diria que vocês
vão ter oportunidade de conhecer alguém, eu só não sei se vocês vão sentir quando essa pessoa chega que já estão prontos. Por alguma razão, talvez vocês não sintam que estão prontos. Por alguma razão, eu vejo resistência da parte de Libra para se relacionar romanticamente. Isso é para quem tá solteiro, tá? É evidente, se vocês já estão com alguém aí, pode também ter a possibilidade para quem tá ficando com alguém de o relacionamento se tornar difícil ao longo dos próximos 3 meses, levem como ressoar. Pode ser por questão financeira, pode ser porque essa pessoa é limitada mentalmente. Eu diria que alguns de vocês podem ver, por exemplo, o que desperta o interesse, o que desperta o tesão mesmo para alguns Libras é saber falar sobre política, saber falar sobre música, é gostar de dançar, é uma pessoa inteligente ou é uma pessoa que tem um corpo físico de tal jeito. Mas aí essa pessoa vem para a vida de vocês não com as qualidades que vocês geralmente gostam, ou essa pessoa, ou vocês se encantam, né, por ele ou por ela no primeiro momento, mas aí ao longo do tempo vai vendo que essa pessoa não é tão interessante para os parâmetros que vocês carregam. Seja como for, também pode ser o caso, tá bom? Aqui na última linha, eu tenho o 4 de copas, o enforcado, a rainha de copas e a lua. Bem forte energia de câncer e peixes, tá? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não sei se procede, tá? Mas eu tô vendo, eu tenho que falar, é um dos cenários. Alguma libriana que gosta de meninos pode descobrir que gosta de meninas. Ou pode ter oportunidade de se relacionar com uma mulher e perceber que gosta de pessoas, não só de homens, só de mulher, só de X ou Y. Gosta de pessoas, pode ter uma mulher aqui que atraia a atenção de vocês, tá? Mas isso vai ser... Isso pode deixar Libra um tanto quanto... Pode deixar vocês com medo, tá? A lua aqui fala sobre medo, curiosidade, insegurança com relação a esse assunto. Então eu vejo alguns Libras aqui ponderando, pausando para ver se devem ou não devem experimentar, se devem ou não devem se abrir para essa possibilidade, porque com homens as coisas não estão fluindo muito bem. Para quem não é menina e não tem o menor interesse em meninas, tá? Eu já começo chocando todo mundo aqui, tá louca? Chocando eu não sei porquê, né, gente? Amor é amor e o resto é bobagem. Mas para outros tem a questão aqui da maternidade. Aparece para mim a maternidade ou uma figura materna, tá? Alguns Libras lidam com uma figura materna, alguns Libras podem ter a vontade de se tornar mãe aqui, de ter filhos, mas existe algum tipo de... existe bastante receio em torno desse assunto. Também aparece a necessidade de curar padrões relacionados à escassez, tá? Por exemplo, se vocês cresceram numa família onde a mãe de vocês, ou os pais, pode ser os pais, tá? Mas tem algo sobre a figura materna aqui. Ser uma pessoa mesquinha, ser uma pessoa muito restrita, né? Ou se vocês cresceram no lar, assim, que independente de ter recursos, que eu vejo mais, assim, alguém que cresceu numa casa onde os pais tinham como dar coisas melhores, mas não davam porque eram pessoas mesquinhas. Para outros, pode ser realmente que vocês cresceram no lar onde as coisas eram mais restritas mesmo, onde houve pobreza. Então, hoje vocês precisam quebrar essa maneira de pensar, de que se vocês gastam agora, vocês não vão ter amanhã, de que o dinheiro vem só de um jeito, né? Então, assim, é expandir a maneira como vocês enxergam a abundância, é entender que vocês têm acesso, vocês podem e terão acesso à abundância, é tentar mudar a forma como vocês pensam com relação ao dinheiro, maneiras de ganhar dinheiro e como se fosse algo muito difícil, como se fosse algo só para os outros, né? Ter uma vida confortável, então tem algo nesse sentido também. Alguns Libras precisam trabalhar a sua mentalidade de escassez, transmutar para algo mais positivo e mais leve, entender que o dinheiro vem sim de diversas formas, que muitas vezes se trabalha com a cabeça e não só com o corpo, que existem outras possibilidades e tipos de trabalho, enfim, de maneiras, né, de se sustentar. O enforcado aqui do lado do 4 de copas são vocês, alguns Libras estão entediados, tá? Ao longo dos próximos 3 meses, para aqueles que escolheram esse montinho aqui, pode haver um grau de tédio, no sentido de que vocês querem
Não só ser esposa, não só ser mãe, não só ser marido, não só trabalhar, não só cuidar da família, vocês querem mais. E por querer mais, e por querer sair desse sentimento aqui, dessa sensação de tédio, alguns de vocês podem procurar ou acabar cruzando o caminho com alguém, ou procurar e encontrar algum tipo de atividade um tanto quanto peculiar. Eu vejo Libra querendo experimentar coisas peculiares, e aí pode ser algum tipo de droga, pode ser algum tipo de atividade, algo relacionado à sexualidade de vocês que é mais intenso. Tô vendo algumas coisas aqui bem. Tô vendo algo aqui que eu não vi, não sei se eu já vi antes, viu, gente? Lendo tarô. Mas tudo bem, gente. É experimentar, eu acho que experimentar é, né? Todo mundo é adulto, todo mundo experimenta aquilo que quer, mas eu vou clarificar essas cartas pra gente entender um pouco mais. Por favor, guias espírito, falem mais sobre o As de Ouros. Sol, definitivamente uma ideia, um projeto que vocês vão defender e começar a se dedicar, que vai trazer muita alegria, independência, sucesso, talvez até fama, tá? Então, por favor, só confirma a carta do Sol aqui, essa energia. Se dediquem a algo que vocês amam de verdade, não tem como dar erro, meus amores. Mas vai dar trabalho igual, vai pedir dedicação e disciplina, tá? Tá gravando. Vamos mais aqui. Por favor, falem mais com... Ok. Para alguns está relacionado mesmo a um romance. Meus amores. Então, no começo vai ser super agradável e talvez essa pessoa realmente venha para mostrar que vocês ainda precisam se preparar mais, venha para mostrar que vocês precisam amadurecer mais, ou vocês vão cruzar o caminho dessa pessoa para ajudar essa pessoa a amadurecer, seja como for, tá? Mas vai ser bem aquela coisa assim, vale a pena me sacrificar, vale a pena me dedicar, colocar minha energia num relacionamento agora, tem tanta coisa para me preocupar. A minha solteirice tem tais possibilidades, a minha solteirice tem tais vantagens, será que eu quero me dedicar a um relacionamento agora? Então existe ainda vocês ainda estão encontrando algumas respostas, vocês ainda estão deliberando se querem se dedicar a uma conexão, tá? Pode ser uma pessoa mais nova, pode ser uma pessoa mais jovem, e eu tenho aqui energia de peixes e gêmeos, tá? Sagitário, signos de água, pode ser qualquer pessoa. Mas sim, tá? Ao longo dos próximos 3 meses pode vir aqui um boo, um um namoreco, enfim, e vocês. E diria que vocês podem aproveitar, vão aproveitar por alguns dias, por um tempo, mas. Tem um mas. Talvez essa pessoa ainda não seja aquele ou aquela que vocês querem, ou vocês ainda não estão. Vocês ainda não chegaram no nível de resolução individual que vocês buscam. Levem como ressoar. A carta dos amantes me diz que é uma conexão que pode dar muito certo. A carta dos amantes me diz, não necessariamente que é ou não uma alma gêmea. É uma conexão que vai acontecer, que vai ser intensa no primeiro momento, mas vai haver uma pausa. Então essa pausa pode acontecer para você, por exemplo, vocês se conhecem, namoram um tempo, ficam um tempo, rompem e no futuro retomam por alguma razão. Tem essa possibilidade. Essa pessoa pode ter uma bagagem muito grande, vocês podem ter uma bagagem da qual vocês ainda precisam se desfazer, seja emocional, mental, familiar. E alguns de vocês ainda precisam desenvolver algum hobby, alguma coisa. Vocês ainda precisam conquistar algumas coisas individualmente para não se tornar uma pessoa codependente nessa conexão, ou vice-versa, tá? Vale para outra parte também. Guias espírito com relação ao 4 de copas aqui. E o enforcado, 4 de copas e o enforcado, por favor.
4 de copas e o enforcado. Ok? Vocês estão entediados e vocês querem fazer algo diferente. Vocês querem conhecer o mundo. Vocês querem expandir. E tá tudo certo. Vocês ainda estão pensando como. Ainda vão estar deliberando. Página de pausa. Vocês querem sentir aquela faísca de novo. Conversar com pessoas que tenham... que gostem das mesmas coisas que vocês. 8 de copas. E se afastar daquilo que não... definitivamente tem um senso de tédio, né? As 8 copas vazias aqui, vocês estão desinteressados nas coisas que estão disponíveis. O lugar onde vocês moram não tem muito para o que fazer. As pessoas com as quais vocês convivem não são interessantes. Então vocês estão indo em busca de alguém com quem vocês possam colaborar, co-criar e expandir para algo muito bonito, para algo que realmente faça sentido. Amizades que vão durar, né? Amizade, relacionamento romântico, enfim, pessoas que vão, que vêm e ficam, e que agregam de verdade, que enriquecem a vida de Libra, e vice-versa. Fale mais sobre a Lua, por favor. Rei de Paus. Rei de Paus na posição correta, o 4 de espadas na posição inversa, 9 de espadas e hierofante, e a roda da fortuna. Uau! Existe uma mudança aqui que, por mais que vocês tenham medo, vai acontecer. Tá? A roda da fortuna é algo destinado a acontecer. Hierofante é algum tipo de comprometimento, é algo que vocês vão se dedicar, ou devem se dedicar, ou iniciar processo de estudo ao longo dos próximos 3 meses, tá? O Hierofante fala sobre um contrato, fala sobre se dedicar à espiritualidade, fala sobre vocês estudarem para ensinar no futuro, para ser um professor, para ser um mestre, para ser um mentor espiritual até mesmo, tá? Mas o Hierofante, a roda da fortuna aqui com a lua, são vocês com medo de se dedicar a algo, de se comprometer com alguém ou de se comprometer com um caminho que vocês devem assumir, né? A postura ou a posição que vocês devem assumir. Então tem o Rei de Paus, 4 de espadas inverso e o 9 de espadas. Realmente me dizem que vocês estão bem aflitos, bem inquietos, vocês não estão conseguindo pensar com clareza. A lua é isso, é insegurança, é medo, é conflito, é curiosidade, mas é o pé na água e o pé fora, né? E tirando, alguns de vocês não estão conseguindo nem dormir aqui, porque existe receio de se dedicar a, não sei, gente, alguns de vocês podem ser pessoas extremamente, podem ter uma mediunidade bem aguçada e vocês têm medo de se dedicar a isso, por exemplo. Mas vocês precisam se dedicar porque isso tá no destino de vocês, tá dentro daquilo que vocês vieram para cumprir, tá? Vocês gostando ou não. Então, se vocês não cumprirem agora, vocês voltam vocês repetem de ano e voltam na próxima para resolver de novo. E o Rei de Paus, isso tá bem envolvido com ego. Posso estar falando com um menino ou com uma menina. Nesse caso, o ego de vocês entra muito no caminho. A imagem que vocês passam para o mundo entra muito no caminho. Mas existe essa inquietude, existe esse desconforto, vai haver esse desconforto enquanto vocês não se dedicarem a estudarem o que é necessário, não redirecionarem para aquilo que vocês vieram fazer. Por mais que exista toda essa insegurança aqui, por mais que vocês não tenham a certeza, bom, a certeza está aparecendo, a lua foi clarificada e muito bem clarificada, tá? Esse é um outro cenário possível. Meus amores, essas são as mensagens, muitos cenários, muitas situações possíveis aqui. Meus amores, essas são as mensagens, muitos cenários, muitas situações possíveis. Levem o que for para vocês, o que não for, deixem que é para outras pessoas. Um cheiro, e agora eu vou pro terceiro montinho. Montinho número 3, Libras, vamos às mensagens para os próximos 3 meses, então.
Guias Espírito, quais são as mensagens, o que Libra precisa saber, alertas, possíveis previsões para os próximos 3 meses. Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Nó do Norte. A gente abre a leitura com vocês, meus amores. Imperatriz, 4 de copas, 9 de ouros, a carruagem, 5 de copas, 6 de ouros, 4 de paus, as de copas, o tolo, rainha de copas, pajem de copas, 3 de paus e no fundo do deck a gente tem o hierofante. Então a gente tem touro, libra, signo câncer, signos de água a princípio, tá? Muito bem, a primeira fileira pra mim tá excelente. Eu vou clarificar com o próprio deck. Sim. O que acontece, gente? O 4 de copas aqui, alguns libras podem ouvir a chorar, reclamar de barriga cheia, tá? O 4 de copas do lado da Imperatriz e do 9 de ouros, e pra quem não sabe, o 9 de ouros é a energia pré-Imperatriz, é como se fosse a Imperatriz dos arcanos menores, e com a carruagem, vocês têm um poder de expansão, vocês têm uma quantidade, uma gama de conhecimento, de sabedoria, experiência, talento, criatividade, levem como for. Vocês têm uma gama tão grande que o 4 de copas é como se o Libra que eu tô vendo aqui, ele vai numa velocidade de se interessar muito por alguma coisa, um assunto específico, estudar, praticar aquilo, e aí quando vocês dominam, rapidamente perde a graça e vocês querem aprender algo diferente, desenvolver algo diferente, seja artístico ou não. Então existe um pouco isso, Libras. Não é que vocês não devam fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é que seja o maior pecado do mundo perder o interesse quando vocês já dominaram algum assunto, né? E querem informações novas e querem viver experiências novas, não é... Tudo bem, tá tudo bem até aí. Mas seria interessante vocês buscarem uma maneira de centrar, de buscar pelo menos um assunto, uma área para colocar um foco maior. Por que eu falo isso? É isso que vai trazer a estabilidade que alguns buscam. Talvez alguns de vocês já tenham uma estabilidade bacana, mas outros não. Em termos de autossuficiência, de se tornar uma pessoa dona do seu nariz, ter o seu próprio negócio, casa própria, etc. Viajar, conhecer o mundo, expandir, ter sucesso. A carruagem fala sobre sucesso, vitória, né? Para ser esse indivíduo, vocês vão precisar colocar o foco em algo específico. Vocês podem continuar com os hobbies, vocês podem continuar fazendo outras coisas, conhecendo, né, querendo, almejando ter outras experiências, desenvolver outros talentos, desenvolver outros tipos de habilidade, mas tem algo aqui que vocês precisam direcionar mais o foco, sim, e colocar energia diariamente para que vocês consigam essa estabilidade, esse sucesso todo que vocês sonham, tá bom? Vou clarificar esse 4 de copas só por via das dúvidas. Querendo ou não, nas energias ocultas a gente tem o Hierofante fala sobre comprometimento, né? Dedicação, estudo. Então, vocês precisam pegar algo aqui para se comprometer de forma mais séria, por uma gama de tempo maior, né? E não por 2 meses, 3 meses, mas se dedicar ao longo da vida, né? Falem mais sobre o 4 de copas, por favor, Deus Espírito. As de ouros. Eu só confirmo o que eu falei. Peguem uma semente e plantem essa semente. Reguem essa semente, né? Tem que regar todos os dias. Colocar empenho. Se é gravar conteúdo, se é estudar um idioma, se é aprender mais sobre o próprio negócio ou o que vocês querem criar, se é focar nessa empresa e fazer workshops e fazer o máximo para subir de cargo, seja o que for. Plantem a semente. Não achem que... Não fiquem... Porque
Porque tem uma coisa sobre insatisfação. É uma insatisfação quase que tá sempre latente. Vocês precisam sempre estar aprendendo ou fazendo algo novo para ter um excitamento na vida. Nem sempre, às vezes o excitamento vem do tempo, de algo que vocês se dedicam ao longo dos anos. Os resultados às vezes demoram, o reconhecimento às vezes demora. E se tornar imperatriz, se tornar uma pessoa independente financeiramente, ter sucesso naquilo que vocês fazem depois de 5, 10 anos se dedicando, deve ter um gosto muito mais intenso e gostoso do que toda hora tá pipocando aqui e ali. Tá? Isso que eles estão me passando. Levem como ressoar. Aqui na segunda fileira, meus amores, 5 de copas, 6 de ouros, 4 de paus e o as de copas. Para quem não sabe, o 4 de paus representa liberdade para alguns, então pode muito bem ser vocês morando finalmente na casa própria, apartamento próprio, ou pelo menos se mudando para um lugar que vocês vão morar sozinhos, tá? 4 de paus, ele representa vocês atravessando a linha de chegada, é uma conquista, é uma celebração, é liberdade individual de Libra, tá? Claro, para alguns pode envolver amor. Com as de copas aqui e os 6 de ouros, pode ser que vocês encontrem uma pessoa com quem vocês realmente consigam dividir a vida, dividir a rotina, onde exista uma troca recíproca de sentimento, de afeto. Essas duas cartas realmente me trazem um senso de vocês estarem sendo guiados a encontrar uma pessoa que realmente, com quem vocês realmente o santo vai bater. Perdoem se vocês estiverem escutando meu estômago roncando, tá, gente? Não é fome, não sei porquê. Mas, enfim. Perdoem se vocês estiverem escutando meu estômago roncando, tá, gente? Ainda tem que tomar café. A louca. Mas, voltando aqui, essas duas cartas no centro da leitura realmente me trazem alguém que admira vocês, que me traz uma doçura. Vocês sabem, eu assisti... Aqui, olha que curioso. Olha que curioso. Eu assisti ontem um filme no Prime, no Amazon Prime, e o casal era bem parecido com esses dois aqui. Bem parecido mesmo. Enfim. É como se houvesse, quando vocês encontram essa pessoa, a certeza de que vocês escolheram a pessoa pra vida, tá? Esse 5 de copas, ele representa vocês ainda olhando pro passado, encontrando uma pessoa bacana aqui pra se conectar, mas olhando pro passado, tá? Não é bem arrependimento, mas são vocês lembrando de alguém que vocês ainda gostam muito, de alguém que vocês ainda carregam uma conexão. Existe um amor platônico de Libra com relação a uma pessoa que já deveria ter ficado para trás, no mental e no emocional, mas por alguma razão ele ou ela ainda reverberam, ainda vão estar ali meio que assombrando essa conexão. Então, fiquem cientes de escolher a pessoa certa, de focar na pessoa que tá no presente de vocês e que realmente vem pra dar o que os outros não deram, tá? Vamos clarificar 5 de copas só pra ver das dúvidas. O 5 de copas, claro, também pode representar aqui o arrependimento de alguém que não se dedicou a Libra e que vai estar assistindo vocês super felizes. Mas, honestamente, não é o meu propósito com essa leitura captar aqui a energia de terceiros, de cross-watchers, tá? O meu propósito é captar coisas boas ou coisas independentes de boas ou não tão boas pra vocês e sobre vocês. Eu sinto mais o primeiro cenário que eu descrevi, ok? Não vamos ficar muito nessa de, pode ter alguém que se arrepende do que não... eu tô já por aqui desses assuntos. O Sol. Seja como for, vocês vão superar esse passado, ok? E a pessoa com a qual vocês vão se relacionar pode ser também aqui de Leão. Essa carta, eu não sei se vocês já assistiram o filme Midsommar. Eu erro o nome. Midsommar. Enfim, é um thriller, né? Meio que um terror, suspense muito bem feito. Uma obra-prima, mas é assustador. E essa carta me lembra muito Midsommar. Se vocês já assistiram, comenta aqui. Se não, eu aconselho. É um filme, independente do gênero, é um filme muito bem feito. Então, pra mim que sou fã pra caramba de cinema, então fica a dica. Essa carta sempre vai me lembrar esse filme. Ai, gente, que loucura. Vocês vão assistir, vocês vão entender porque que eu tô rindo de nervoso. A louca.
Guias Espírito, vamos aqui pra... Me fale mais sobre o As de Copas. Se trata de fato de uma pessoa na vida romântica de Libra ou se trata de... Porque esse 6 de ouros aqui, gente, o 6 de ouros também pode ser divisão de bens, tá? Vocês recebendo aqui... ou recebendo algum tipo de suporte de apoio para casar, ou recebendo suporte e apoio para dar entrada no apartamento. Pode ser alguma coisa nesse sentido. Encontrando pessoas que têm os mesmos propósitos, 6 de ouro e o 4 de paus traz bem isso, vocês encontrando a tribo de vocês, tá? Pode ser também. Nos próximos 3 meses, você se conectando a pessoas bem importantes. Finalmente deixando aqui quem não... Não deixando, né, mas superando aqueles ou aquelas que vocês ajudaram, foram bons amigos, mas não tiveram o mesmo de volta. Também pode ser isso, tá? Rainha de Paus. Essa pessoa vê vocês como alguém realmente muito atraente. Ou vocês vão estar, assim, no hype da autoestima, cuidando da aparência, enfim, e não vai ter como passar despercebido na multidão, vocês vão estar chamando a atenção. Fale mais. 10 de copas. Olha, gente, Hierofante. Então tá, lá vem a noiva, o noivo e todo mundo. Meus amores, é casamento, tá? E se não for casamento, são vocês muito bem resolvidas entre vocês mesmos. 10 de copas nem sempre representa a união entre... É que assim, né, gente? Mas pode ser vocês felizes porque finalmente estão no próprio cantinho, estão bem financeiramente, estão bem espiritualmente, estão indo na igreja, estão indo no candomblé, estão indo... Sabe? São vocês felizes. O 10 de copas são vocês felizes primeiro, gente. 10 de copas às vezes é uma pessoa com a casa dela e o doguinho, o gato, bem sucedida no trabalho e tendo hobbies e saindo com os amigos e viajando. Às vezes o 10 de copas é isso, tá entendendo? Mas para alguns de vocês é o parceiro, a parceira que vem para ficar e manda o convite. Vocês já sabem, quando tem casamento vocês têm que vir aqui me falar e tem que me enviar o convite. O tolo é uma pessoa que vem realmente comprometida, bem respeitosa, vem para se comprometer, tá? Muito bonita a energia, principalmente porque tem amor, né? O tolo, rainha de copas, pajem de copas e 3 de paus. Tem uma nova jornada para alguns libras aqui. Essa jornada envolve mudança ou viagem. E essa mudança para alguns, ela pode ser física e mental, tá? Essa jornada pode ser física e mental no sentido de vocês se dedicarem mais àquilo que vocês querem fazer. Um salto de fé em algo que você... Não sei, gente, pode ser qualquer coisa. Um projeto, um sonho, escrever um livro, cantar, voltar para academia, fazer artes cênicas, artes circenses, o que for aqui, gente. Tá? O tolo e a rainha de copas são vocês nutrindo os próprios sonhos. Para alguns também tem algo aqui relacionado aos filhos de vocês, algo que vocês querem, algo que vocês devem investir no filho ou na filha de vocês. Tá? Os guias estão me falando que para quem é mamãe e papai aqui dos pequenos, invistam nos filhos de vocês. Se vocês tiverem condições de pagar aquele curso, aquele futebol, aquele idioma, aquele instrumento, ou de pagar algo um cursinho, alguma coisa, como é que chama, gente? Aulas, né? De algo que a criança gosta de fazer, invistam nos filhos de vocês, tá bom? Falem mais, guias espírito. Gostei bastante. Feliz de quem escolheu a última. Porque as 2 primeiras não estavam tão fáceis, gente. 7 de paus. Pajem de ouros e a temperança. Na primeira, se não me falha a memória, foi na primeira ou na segunda, no segundo montinho tinha, não, no segundo montinho aparecia essa coisa de defender um objetivo aqui, de saber realmente o que quer fazer da vida e fazer e ir atrás disso, e aparece aqui pra vocês também, de certa forma. 7 de paus é defender o que vocês sonham, e é começar a colocar empenho, porque independente de quantos já existam fazendo isso que vocês querem fazer,
vocês vão estar acima da competição, vai ter espaço também para Libra, não tem problema nenhum. Aprender algo do zero, aqui se dedicar a algo do zero. Lembrando que o Pajem de Ouros é o único que chega até Rei, porque ele se dedica todos os dias com responsabilidade, com seriedade, estuda, né? É disciplinado, menino, a menina. E a temperança é algo que é divinamente guiado para vocês, são vocês sendo guiados pelo Arcanjo Miguel, são vocês sendo guiados pelo anjo da guarda de vocês a buscar o equilíbrio, a felicidade, a satisfação que vocês tanto querem, né? Dando ouvidos para esse sonho, dando ouvidos para a intuição, ok? Então essas são as mensagens, meus amores. Espero que ressoe, espero que se dê o mais pronto possível, ok? Então essas são as mensagens, meus amores. Eu espero que se dê o mais pronto possível, se assim vocês desejam. Voltem aqui para me contar, salva o vídeo, voltem aqui para me contar se concretizou, se vocês já estão nessa jornada aqui, se as coisas já estão fluindo por esse caminho. Um cheiro, muita luz e até a próxima.